Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Aproximando Ideias. Hoje vamos entrar no mundo do TikTok com Bruno Lopes, Head of Sales. Seja bem-vindo, Brunão. Prazer, Gabriel. Obrigado. Vamos lá. Brunão, antes de entrar no TikTok, você passou pela Red Bull, passou pelo Google. Cara, é uma jornada. Comecei na Red Bull, fui entender um pouquinho do varejo, peguei duas palavras importantes, que era sell-in e sell-out, foi uma das coisas que eu aprendi lá. Depois eu entrei no programa de estágio da Microsoft e, cara, caí de paraquedas no mundo de advertising, digital advertising, quando a internet era das 9 às 18, né? Das 9 às 18. Então, disso eu fui pro Google para atender alguns segmentos, serviços, B2B, fui pro varejo, atendi alguns clientes globais, e aí depois cheguei no mundo do TikTok em 2021, no meio da pandemia. Caramba. Pra gente construir a operação de publicidade, né, de B2B aqui no Brasil. Você estava contando que teu desafio foi realmente começar algo do zero, né? Exatamente. Isso foi uma das motivações de ir para lá. É uma operação nova, a empresa já tinha um aplicativo aqui no Brasil, mas a estrutura de vendas digitais, né, de geração de negócios, né, TikTok for Business, começou no final de 2020, começo de 2021, então foi uma oportunidade incrível de poder ver algo crescer na unha ali, né, podendo vivenciar isso. Na tua opinião, o TikTok é mais uma plataforma de multimídia, ou é uma rede social, ou são os dois? Ela é uma plataforma de entretenimento. Entretenimento. Então a gente estava conversando sobre isso, né? É um momento de escape, né? Um momento de prazer e de você consumir conteúdo que seja adequado ao que você gosta, e a sua plataforma, e essa plataforma, ela vai se adequando ao que você gosta. Então ela é muito mais um lado de entretenimento, né? Tem uma coisa que a gente fala do sound on. Do sound on. Do som ligado. Sim. Então você assiste o TikTok e você não navega no TikTok. Então essa é uma das principais diferenças, talvez, de outras plataformas, e muitos nos comparam, né, com as redes sociais, mas a gente é uma plataforma de entretenimento. Então você acaba competindo com as plataformas de streaming, ou não? Tem isso, muitas vezes elas podem ser complementares, porque elas também estão mostrando os seus conteúdos dentro da plataforma para mostrar o que você pode assistir, as séries, os filmes. Mas muitas vezes você tem o seu pause ali numa TV para você assistir o TikTok, né? Quem tem o aplicativo muitas vezes vai falar isso para você. E conta para mim, quem que é o público aí do TikTok? É geração Z? O engraçado é quando a gente fala de geração Z, todo mundo pensa no adolescente, né? De 12, 13 anos. Mas dependendo da pesquisa, a geração Z nasceu em 95 ou em 2000. Então já tem os seus 23, 24, exatamente, nós dois aqui. Então, quando eu comecei faz pouco tempo, né? Você é quase um nativo digital. Praticamente isso. Nem peguei a internet de escada. Vamos falar de internet de escada aqui, não. Acho que a maioria não sabe nem o que é isso ainda. Grande verdade. Mas não, né? O TikTok já se massificou. Então, no mundo, você já tem mais de 1 bilhão de usuários. O Brasil já é um mercado super importante para a plataforma. E é interessante quando a gente chega em reuniões ou em palestras e você perguntava 3 anos atrás quem tinha o aplicativo. Você tinha 20% ali que levantava a mão, né? Tá? Hoje já é a maioria das pessoas. E aí quando você fala alguns casos que você vive na plataforma, tem as pessoas levantam uma putz, sou eu, essa pessoa que comprou um produto influenciado e etc. Então já tá todo mundo ali dentro da plataforma hoje. Esse até deu gancho para uma próxima pergunta, que era, você entende que o TikTok tá fomentando esse marketing de influência, um canal poderoso? Acho que não é necessariamente o TikTok, mas as comunidades que tem ali dentro. Então, quando as pessoas elas usam a plataforma, o algoritmo, né, a inteligência artificial vai entendendo o que você gosta. Com isso, vão se formando comunidades e nichos. Tá. Então, quando a gente fala de empresas, né, quando a gente fala das pessoas, as pessoas têm cada um interesse. Então, a minha For You, ela vai ser diferente da sua, e vão ter
produtos ou serviços que vão se adequar ao que eu demonstro para a plataforma de interesse. Então, ela vem influenciando as comunidades vão criando esse comportamento. A partir desse comportamento e desse interesse, dessa viralização, vai gerando interesse para produtos. Então, sim, a comunidade, através do TikTok, vai influenciando. A gente fala de community commerce, né? Que é quando as comunidades influenciam vendas de produtos ou serviços dentro da plataforma. Então, sim, hoje vem acontecendo diversos fatores, né? Desde lá do começo, de cidades turísticas que começaram a bombar na plataforma e falar, nossa, prefeito ir agradecer o TikTok pelo turismo ter aumentado. Você vê papelarias crescendo vendas através do TikTok, lojas de brigadeiro. Então, sim, hoje a gente já vê muitos business acontecendo, começando e crescendo por causa do TikTok. E aí, esse business está pegando um público jovens e mulheres, que eu acho que é o público maior aí do TikTok. E você é Head of Sales, né? Como é que você acredita que pode atrair o público mais velho? Qual que é Legal. Hoje já estão todos os públicos... Você tá aqui para não vender ali. nada, né? Na verdade, não. Mas você ainda vai tentar, como um bom vendedor. Quem sabe saindo daqui, um bom vendedor vai ter ali a gente te convence. Mas, na verdade, tá todo mundo lá já. A plataforma, ela foi evoluindo, né? O TikTok é também uma plataforma de Mas danças. viralizou por causa disso, né? Exatamente. Começou assim, né? E hoje não. Hoje você já tem perfis e conteúdos muito educativos ali, então educação. Então, o Enem Talk, por exemplo, foi uma hashtag que bombou. E aí, entrando nessas talks, tem talk para cada uma das coisas para trazendo esse público. Então, a gente tem o Clean Talk, a gente tem o Finance Talk, a gente tem o Money Talk, a gente tem todos os talks ali. Então, a gente brinca que para cada categoria tem o seu talk. E não é só para os adolescentes ou a geração Z ou são só as mulheres, né? Então, tem todos os perfis dentro da plataforma. Inclusive, vendedores de carro, concessionárias fazendo conteúdo ali dentro. E pegando esse gancho que você comentou agora, qual que é uma estratégia ou as estratégias mais eficientes para uma empresa atingir o público, o target dentro de uma plataforma igual o TikTok? Legal. Muitas vezes eu falo que o TikTok nasceu para as empresas e também para as pequenas empresas, né? Muitas vezes quando a gente ia falar das empresas, vamos fazer uma estratégia de marketing. Aí fala, putz, preciso contratar um designer para criar uma estratégia para estar presente na plataforma, nos portais, etc. TikTok não. TikTok tem uma coisa que é a autenticidade. Então, você entender como a plataforma funciona, o que as pessoas esperam de você e o serviço que você oferece, se você congruir esses 3 pontos, você consegue ser nativo na plataforma. Legal. Então, você, com o celular, você consegue entender as tendências que estão acontecendo, criar para o seu negócio e aproveitar o que o algoritmo pode fazer. Então, se você tiver o TikTok for Business, você começar a ser autêntico, entender o que o seu público gosta. Então, o que você está vendendo, você vai ter sucesso na plataforma. E ela é um aprendizado contínuo, né? Ela vai evoluindo, a empresa vai evoluindo com a estratégia ali dentro. Então, eu brinco que é mais simples do que as pessoas pensam para começar uma operação, para você vender produtos ou serviços dentro da plataforma. Agora, vender produto e serviço. Eu até ia fazer a pergunta você pega as grandes empresas e pega as pequenas empresas. Nem sempre as pequenas empresas têm o mesmo alcance geográfico, né, de entrega de produto ou serviço quanto as grandes. Como é que é? Me fala mais como é que é o trabalho de segmentação das campanhas que você consegue colocar no TikTok. Legal. Hoje você tem 3.700 cidades que você pode segmentar. Legal. O próprio algoritmo já entende isso também. Então, muitas vezes, quando você tem um conteúdo orgânico, ele vai se adequando à região que você está. Então, isso também, o algoritmo também, ele ajuda. Então, dessa forma, você já tem vamos dizer, um raio para você atingir, as pequenas empresas atingirem as pessoas ao redor, né? Teve desde, como eu disse, né, a papelaria After Hype, que aqui na Paulista, ela conseguiu surfar essa onda e fazer com que os produtos dela começassem a vender, criando organicamente, depois indo para o pago, mas dentro do raio que ela atua. O Bruno, pegar exemplo da padaria. Tô lá, eu sou empreendedor, tem muita gente aqui assistindo e ouvindo a gente, que tá montando um negócio, tá pensando em entrar no mundo digital. Que momento que ele deveria considerar estar no TikTok? Da sua estratégia de divulgação? E com qual objetivo? Legal. A padaria, ela
precisa trazer pessoas pra padaria, né? Obviamente também tem um delivery. Então você tem 2 caminhos ali. Trazer pessoas pra dentro da sua padaria e, obviamente, influenciar uma estratégia de delivery. Primeiro você precisa pensar onde você tá na região, quem você quer atingir, qual o seu público. A partir disso, você abre um TikTok for Business. Tá bom. E você começa a criar pra plataforma. Então você tendo... Você cria dentro da plataforma. Você cria dentro da plataforma. Tá. Você não necessariamente precisa ter um perfil para começar a anunciar. Você pode anunciar sem ter um perfil ali. Você pode fazer só uma estratégia de marketing. Mas o principal mesmo, Gabriel, é a autenticidade de conteúdo. Quando eu falo com as empresas que são menores ou as pequenas empresas, muitas vezes eles falam, putz, mas eu não sei criar. Eu não sou essa pessoa que vai estar na câmera. Mas eu falo, quantos funcionários você tem? Tenho 10. Alguém ali usa o TikTok, com certeza. Talvez a maioria você não sabe. Provavelmente. Já tive essas experiências. Você tem um TikToker ali, você não sabe. Uma pessoa que entende a linguagem que possa ser. Que vai te ajudar. Muitas vezes não necessariamente você precisa ser contratar uma empresa ou ser o dono. Você vai ter uma pessoa que vai saber fazer isso pra você, por você. Então hoje muitas empresas, até as menores, têm os próprios funcionários fazendo os conteúdos de divulgação das empresas. Por menor que seja, por maior que seja. Que dá autenticidade no tema, né? 100% da autenticidade. E é o que deixa a plataforma legal e que a gente fala de nativa, né? É ser autêntico. As pessoas, elas vão pro TikTok pra se sentir bem. E entender que tem pessoas, elas como elas mesmas ali dentro. Então não é aquele post totalmente modelado. Não. É a plataforma como ela é. E é isso que faz a plataforma ser um sucesso. Eu sei que você está falando aqui pelo TikTok, mas eu preciso fazer a pergunta, né? Quando você faz uma estratégia de marketing, pensando mais no digital, as plataformas são complementares? Ele precisa estar numa só? Ou ele pode gerenciar tanto, sei lá, um Instagram quanto um TikTok? Como é que se dá essa tua visão? Eu falo que quanto mais lugar você estiver, melhor. As plataformas, elas são complementares. E a compra, ela não é linear, né? A gente tava aqui, né? Falando de camisetas. Quantas coisas a gente falou pra chegar até... Eu falei assim, nossa, eu fui influenciado pra comprar essa determinada camiseta. Então, você tem que ter uma linha diferente em diferentes lugares. Não concentrar num lugar só, pensando como... Brincando, tirando o crachá. É o que vai fazer você ter sucesso, é você estar em outros lugares, falando de diferentes comunicações, falando de diferentes produtos. Porque às vezes cada plataforma vai reagir de um jeito. Tem algoritmos diferentes também, né? Que de repente está impactando um cliente que você talvez não impactaria no TikTok, mas você impacta na outra plataforma e vice-versa. Exato. Ou você reimpacta o mesmo... reforça ali. Num lado onde você faz um reforço de frequência e ele fala, nossa, lembrei. Preciso comprar esse produto mesmo. Ou... Gostei. Será que funciona mesmo? E a gente tá falando de comprar até outras mais coisas do que a gente foi influenciado. E falando do mundo da internet, até do próprio TikTok, quais são as tendências que você enxerga aí pro futuro? Legal. Tem algumas que a gente vê. Vou trazer até algumas diferentes, mas a gente fala muito de inteligência artificial, né? E o TikTok, o algoritmo já é muito evoluído, mas a gente começa a ajudar as empresas a criar dentro da plataforma. Então a gente busca a tecnologia com a imaginação. Então a gente lançou um Symphony, que é uma plataforma de criação dentro do próprio TikTok, mas também pensando nas empresas que ajudem elas a criarem vídeos para a plataforma. Então você pode ser o autêntico, mas também a inteligência artificial pode fazer isso por você. Você tem algumas outras tendências, principalmente de compras, onde isso vai acontecendo. Então, te dando exemplo do perfume do Cebolinha, da Jequiti, que vai bombando na plataforma. Então, são algumas tendências que a gente vai seguindo e vai acompanhando aqui dentro. Mas o que é interessante quando você pergunta de tendências as marcas e as empresas, elas precisam ficar ligadas no que vem acontecendo dentro do TikTok. Porque muitas vezes o seu produto tá bombando, sendo vendido, e você fala, nossa, de onde tá vindo essa demanda toda? E foi um pouco o que aconteceu, né, com alguns produtos, né, com a Scala, com a CIMED e tal, com uma estratégia muito bem definida, que os produtos foram deslanchando, ramparam. A Scala teve que mandar mais containers para os Estados Unidos, e hoje está acontecendo com o livro do Machado de Assis. Não sei se você viu, o Memórias Póstumas de Brás Cubas,
Uhum. Uma creator lá dos Estados Unidos Ah. começou a falar e ele virou top seller na Amazon Tá americana. brincando, não sabia dessa não. Por causa do TikTok. Por causa do TikTok. Então você já vê isso acontecendo. Não, nos Estados Unidos já impactou o Brasil aqui e já virou best-seller. É isso. É isso. Cara. A Scala, que é um produto para Sim. cabelo, Aham. mesma coisa nos Estados Unidos. Você no Brasil, né? O perfume do Cebolinha Bolinha, da Jequiti sendo um Explodiu. sucesso, explodindo. Você tem um Carmed Fine explodindo. Uhum. E aí falando de livros, né? O Book Talk, a Bienal do Livro, ela deixa o sucesso último falando sobre que o TikTok fez a Bienal crescer absurdamente. E quais são os segmentos que se mais aproveitam desses shorts vídeos que você acabou de comentar aí, negócios? Hoje eu posso te falar que todos estão se aproveitando de alguma forma, né? Tem alguns exemplos, né, que a gente falou aqui. Conteúdo de educação tem crescido muito. Conteúdo de educação e inclusão financeira Legal. tem crescido bastante. Mas isso é o que mais tem hoje na internet, né? De inclusão financeira, educação financeira. Tem. Mas a educação financeira naquela promessa de você vai ficar rico, o seu primeiro milhão, ou como é que é? São algumas. Ou para empresa, né? Desde qual a melhor adquirente Tá. para você, como você escolhe a sua melhor adquirência. Tem para pessoas físicas, né? Então, tipo, qual o melhor cartão que te dá pontos? Uhum. E tem outro que é como que você pode construir uma renda mensal Sim. economizando. Isso é o que mais tem hoje em dia. Então, você tem algumas frentes onde você entra, mas também tem o lado de conteúdo B2B, né? Sim. De empresas, de serviços também explicando, né? Putz, você vai abrir você vai empreender. Então, qual é o melhor empreendimento para onde você está? Qual é o melhor empreendimento para você ganhar uma renda específica, né? Muitas vezes falam da pizzaria e delivery, né? Então a gente já tem um evoluindo. exemplo. Falando em pizzaria delivery, que pode ser um case, você tem algum case que você fala assim, cara, isso aqui eu achei que não ia dar certo, mas eu tenho orgulho de ver que você começou no TikTok, você montou o time, você pegou lá desde o zero. Então acho que você teve vários cases bacana, mas aquele que você pode falar e tem orgulho de ter feito parte da construção. Foi muito legal, que foi o da Insider, é um case público das próprias camisetas, né? Então, quem não conhece, são as camisetas tecnológicas. Que eles entenderam que se estruturar para a plataforma e criar para a plataforma faz a diferença. Então, foi um business que entendeu a linguagem. Você pode se associar com criadores ou talentos, não necessariamente você precisa ser milhões de seguidores e um sucesso, você pode ser uma pessoa que entenda da plataforma e a linguagem. E isso fez com que eles aumentassem muito a venda e visse relevância dentro do TikTok como uma empresa e como uma plataforma que tem meu público, né? Que é o que você falou, né? Muitas vezes são os mais jovens. Mais jovens, mas não. Aqui eu tenho a camiseta, você tem a camiseta, e isso fez com que eles entendessem que a plataforma é realmente relevante. Obviamente teve algumas análises de dados, que você vê o comportamento, vê o retorno, vê o quanto de vendas incrementais eles conseguiram dentro da plataforma. E isso fez com que a agência eles também entendessem que TikTok é um lugar onde eu posso estar no always on, que a gente fala, né? 100% do tempo, sempre lá presente, entendendo as tendências para poder criar para lá. Garantindo a frequência. Você falou de acompanhar o resultado, né, da campanha. O dash ali, o painel para acompanhar, qualquer um consegue acompanhar ou tem que ser um expert nesse tema, hein? Não, inclusive para pequenas empresas a gente tem um Promote, que é algo até mais simples, onde com um botão você consegue montar uma estratégia. Obviamente você precisa ter o TikTok for Business, mas ali você consegue criar já uma estrutura super simples de divulgação para entender como a plataforma está se comportando e fazendo você vender mais ali dentro. Então ela é super simples, você não precisa ser um mega expert. E o próprio TikTok também tem algumas plataformas que ensinam como a ferramenta funciona. Mas também dão sugestões, por exemplo, se quiser alcançar um tamanho de um público, tamanho desse público, com qual frequência, o quanto que você deveria investir, também dessa sugestão. Sim, 100%. E a gente tem um Creative Center, que você consegue acompanhar quais são as hashtags que estão mais bombando na plataforma. Então, se você conseguir ser ágil, você consegue navegar algumas tendências e criar para a plataforma pensando nas tendências para impactar o público que já está ali
nessa carona, falando, olha, isso aqui tá bombando, e se eu criar algo diferente, pensando pro meu negócio, utilizando essa trend? Bacana. A gente fala que para começar um negócio é melhor aprender com o erro dos outros do que você errando, né? Então, aproveitando que a galera tá vendo a gente aí, quais são os maiores erros que a gente precisa evitar quando entra no TikTok, uma empresa entra no TikTok? Não digo erros, né? Mas Aprendizados já. são aprendizados Evitar. que a gente consegue. Você consegue trazer os conteúdos de outros lugares para dentro do TikTok? Uhum. Você consegue. Se você puder criar pensando na plataforma, é muito melhor e muito mais eficiente. Então esse case que eu te trouxe agora é algo que foi o aprendizado, né? Eu brinco que a gente demorou algum tempo para ter certeza. A gente já desconfiava falando, legal. Pensar para a plataforma realmente é muito importante? Então, com o passar dos tempos, a gente foi entendendo que, sim, é extremamente importante você ser nativo da plataforma. Nativo da plataforma. Porque o que acontece? Quando você está trabalhando na For You e você está passando os conteúdos, você está esperando algo que seja... Talvez quem não conhece o TikTok, o que é o For You? Legal. O For You é o para você. Então, ela é a primeira página que você identifica e você vai passando e scrollando dentro para saber quais são os conteúdos que estão ali que podem se adequar ao que você gosta. E isso você também tem anúncios publicitários ali no meio. E da mesma forma que o conteúdo que você espera seja nativo, você também espera que a publicidade e o anúncio também seja nativo. Então isso faz com que você retenha engajamento. E obviamente você ganha um clique, visita para o seu site, visita para o seu negócio e etc. Então isso faz com que seja, talvez não seja o erro, mas acho que um dos principais aprendizados que a gente viu seja autêntico e pense para a plataforma. Então. Se divirta criando para o TikTok. Muitas vezes as marcas falam, nossa, eu não aprovaria isso. Isso é legal que você está falando, porque é uma quebra de paradigma, né? Porque talvez eu não faria isso, mas pensando que é pro TikTok, tem que ser nativo e o público que tá ali, você tem que fazer essa adaptação. Exatamente. Então, muitas vezes, quando a pessoa do marketing chega e fala, olha, pensei em fazer esse conteúdo. E aí, às vezes o diretor de marketing, às vezes fala, será? Aí... Que legal isso, né? Imagina, tudo que você não queria fazer, tá escondido ali na gavetinha, você fala, vamos fazer agora. Vamos fazer agora. E aí o TikTok te dá uma liberdade de entender o que as pessoas gostam, né? Então, você entender o que eles estão falando e quais são as tendências que estão acontecendo, faz você quebrar um pouco do paradigma de criação, para que você tenha sucesso na plataforma. Agora uma dúvida, Bruno. Vocês conectam as empresas com os creators do próprio TikTok ou a empresa precisa buscar os creators que estão, ou vocês também ajudam, faz essa ponte? Legal. A gente tem duas formas de conectar as marcas e as empresas com os criadores e os talentos. Então a gente tem o TTCM, que é o Creators Marketplace, onde os criadores estão ali dispostos e possíveis de serem contratados para as marcas poderem trabalhar com eles, onde existe um briefing, onde você conversa, mas sempre tendo a autenticidade. E a gente tem uma sopa de letrinhas, tá ligado? Então, e aí a gente tem também o TTCX, que é o Creators Exchange, onde a gente faz pelo TikTok mesmo essa conexão com as empresas e as marcas para que com parceiros a gente possa criar junto, né? E eles criam para dentro da plataforma pensando nessa autenticidade e criando um fluxo de recorrência de criativo, né? Porque isso é uma das coisas importantes. Você pode criar, mas você precisa criar de uma certa recorrência para que o vídeo não fique lá, não crie não vire uma paisagem dentro da plataforma. Então você também precisa ter essa recorrência. E a gente faz essa conexão para as marcas. Tá. Vou tocar num tema que não é venda, acho que nem falar de estratégia de marketing, mas aproveitar da plataforma de entretenimento. A gente e pegando o gancho que o público é muito jovem, acho que tem uma preocupação também dos pais que veem os filhos conectados nessas plataformas. Fala um pouquinho do TikTok na questão de como eu proteger um conteúdo inadequado, de repente, para o meu filho ou para uma pessoa. Se vocês têm esse tipo de política e se tem, como é que a gente pode ativar dentro da plataforma? Legal. Hoje você já tem os pais e os filhos utilizando a plataforma. Então fica até mais fácil. Mas a gente tem uma equipe de moderação
muito grande. Tá. Abaixo de 13 anos não é permitido ter acesso à plataforma. Você pode ter restrição de tempo. Então, a segurança é uma das nossas maiores prioridades que existe. Aham. Então, onde a gente consegue delimitar tempo. Então, para um adulto, 1 hora já vem uma mensagem falando sobre qual o tempo que não quer ir beber uma água, não Aham. quer Tem dar esse uma lembrete esparecida, já. tem esse lembrete. Então, a gente já tem esse trabalho também muito robusto dentro da plataforma de segurança, também com conteúdos e também com o tempo. Tá bom. E qual que é a aspiração aí do TikTok no Brasil? Qual? A aspiração do TikTok no Brasil, onde vocês querem chegar? Acho que a gente tá só começando. Aham. Isso é uma das coisas mais interessantes. A gente tem muita coisa para fazer ainda. Muitas empresas para trabalhar com a gente, pequenas, médias, grandes. Acho que o outro ponto, pensando até na pessoa que usa, é trazer mais conteúdos, fazer com que elas continuem se divertindo. Tem essa válvula de escape, como a gente conversou anteriormente, para ter o relaxamento e falar, putz, vou lá no TikTok que eu vou me divertir. Então é continuar isso que a gente já tem criado. E do lado de B2B, ter mais empresas podendo contar suas histórias de sucesso. É gratificante trabalhar quando a gente ouve e fala, putz, eu cresci por causa do TikTok, eu montei minha empresa por causa do TikTok, minha empresa teve sucesso por causa do TikTok, você faz brilhar os olhos, né? Então tem alguns exemplos, falei da papelaria, falei da empresa de brigadeiro, tem os professores de inglês que abriram a própria escola, ou Dentro que do criaram os TikTok? cursos, que criaram os próprios cursos, tem professores que hoje dão aula particular através dos ensinamentos que eles fazem dentro do TikTok, tem creator que falou, eu me encontrei por causa do TikTok. Vamos pegar esse exemplo do professor que pode ser para outros, né? O autônomo que quer ganhar dinheiro com TikTok. Você falou que ele fez conteúdos. Dentro desse conteúdo que ele faz, sei lá, tem uma área dele que um usuário clica para ter acesso aos conteúdos e paga uma assinatura. Ou quando a pessoa já está assistindo o conteúdo dele, já está sendo remunerado pelo TikTok. Como é que esse modelo de negócio? Como é que um professor ganha dinheiro? Exemplo do professor, né? Como é que o professor ganha dinheiro com o TikTok? Legal. Você tem algumas formas, né? Como criador, Sim. você também pode ser remunerado através de algumas regras específicas. Mas acho que o principal é divulgando o seu trabalho. Então você tem a combinação do orgânico e muitas vezes o pago. Quando a gente fala do orgânico, explicando, dando aulas, fazendo matérias, fazendo conteúdo especificamente e falando, olha, eu também sou professor e tal. E muitas vezes no comentário você vê, você dá aula particular e etc. E outro com pago é você direcionando o tráfego para o site ou para qualquer plataforma que ele possa divulgar a matéria que você dá ou o curso que você dá e etc. Então você tem 3 formas ali dentro de você ser remunerado, né? Criando, onde o TikTok também pode pagá-lo, através de mostrando o conteúdo que ele faz e como a didática que ele tem para as pessoas irem atrás, e também no pago, onde ele consegue direcionar um tráfego para um site onde a pessoa pode se registrar para ter essa aula. Então tem 3 vertentes ali que possam ser para o autônomo ou para pequenas empresas. Hoje a principal a linha de receita do TikTok são os anúncios? Hoje, sim. Sim. Vou fazer uma pergunta se é de vendas, mas a gente custa viajar um pouquinho, né? Fiz até a pergunta para você falou que era uma plataforma de entretenimento. Perfeito. Mais do que entretenimento do que rede social. Sendo uma plataforma de entretenimento, você acredita que seria um movimento natural o TikTok também produzir conteúdos, por exemplo, como o Netflix faz, como a própria Amazon faz, short vídeos? Olha, entrar na produção mesmo de conteúdo, ter canal? Eu não tenho nenhuma informação sobre, mas hoje o foco é muito na comunidade. Na comunidade, tá. Então, os creators, as pessoas criarem para a plataforma e serem autêntico, hoje que é o pilar próprio do TikTok do que aquela produção super produzida e etc. Uma ideia interessante, mas hoje o foco é muito nas comunidades, nos criadores, de como eles podem trazer as suas próprias experiências para a plataforma. E no TikTok tem o canal de transmissão ao vivo, por exemplo? Tem. Você consegue fazer lives hoje ali.
já é um sucesso, né? Aham, Então você consegue transmitir, fazer lives, contar histórias, fazer narração de jogos, fazer diferentes coisas ali dentro do TikTok. Você já consegue fazer a sua própria live, o podcast também. podcast também. Pode estar O dentro próximo do pode ser TikTok. lá. Tá vendo? A gente pode até medir depois desse podcast quantos acessos vai ter, porque você tá dando uma aula de informação que a gente pode extrair do TikTok, que é assim, são poucos canais que demonstram isso, porque ou você tem um contato com alguém jovem que te mostra isso, ou você não tem. Verdade. Você cria aquele paradigma, puta, não é pra mim, cara, é dancinha, então eu vou ficar aqui nessa plataforma de conteúdo, porque aqui tá o conteúdo que eu preciso, ali eu não vou encontrar. Você está dizendo o contrário. Você pode amplificar, ter uma atuação maior, uma ampliação maior da tua fonte de conteúdo usando o TikTok. Perfeito. E ela é muito complementar, né? Então, quando você me É perguntou isso aí, o que complementar, né? tem, você tem os esportes, você tem os top 5 filmes da semana para você Olha aí, ó. possivelmente assistir. Eu tenho muitas receitas, obviamente eu não faço nenhuma, mas gosto muito de assisti-las. Aham. As mais fáceis eu falo, nossa, eu vou fazer. E aí a Você gente não sabe faz. muitas vezes que não faz. Mas tem muitas coisas legais, né? Eu tenho um filho pequeno, de 2 anos, então tem muitas coisas que a gente aprende ali, como dormir melhor, o que fazer para ele se alimentar, né? A gente quer que eles comam melhor, a gente fala, nossa, o que a gente pode fazer de diferente para que ele... Então, tem muito conteúdo educativo que ensina alguns hacks também de vida ali dentro da plataforma. Então, não são só dancinhas ali dentro. E quantos usuários a gente tem hoje no TikTok? No mundo, 1 bilhão. E no Brasil tem número? No Brasil, eu não posso Não pode comentar. contar. A gente pode Mas chutar. mas são bastante. Relevante. Mas é bastante. Bem relevante. Hoje o Brasil é um dos países mais relevantes para o TikTok no mundo. Isso Não, eu acho que é relevante porque cada vez mais, na minha própria faixa etária, né? Muita gente já fala do TikTok. Então você realmente está alcançando mais público. E quando começa a impactar ao teu redor é porque o negócio explodiu mesmo. Sim, e gera conversa, né? Gera conversa, esse é o ponto. Putz, vi no TikTok, olha, que interessante. Ou compartilha o vídeo, aí você recebe um vídeo, aí você fala, nossa, mas é do TikTok? Mas... Eu vou ficar fora dessa? Talvez. Talvez é uma dos pontos de interrogação que as pessoas têm. Falam, não, talvez dê pra entrar na plataforma, porque é muito legal. E o conteúdo, ele vem evoluindo e ele evoluiu bastante ao longo dos anos. Tá. E como é que você vê essa questão da inteligência? Você falou um pouquinho, né, da inteligência artificial generativa na criação de próprios vídeos, né? Você acredita que isso vai tirar um pouquinho do lado dos creators, porque vai ficar mais fácil fazer vídeos, ou vai complementar? Como é que você vê essa explosão da inteligência artificial generativa? A ideia é juntar a tecnologia com a criação, né? E essa é a combinação ideal. Tanto é que dentro da plataforma a gente tem já alguns labels que mostram que é inteligência artificial. Você mostra ali. Determinados pontos. Mas não. Tirar a criatividade é muito... É mais complexo do que muitas vezes podem falar. A ideia é ter autenticidade e ser uma ferramenta de ajuda mesmo, mais do que qualquer outra coisa. Agora, esse ponto que você comentou agora do label, é uma obrigação de colocar que foi criado por uma inteligência artificial generativa, questão do LGPD, tem alguma regulamentação em cima disso, ou é uma iniciativa do TikTok? Iniciativa do TikTok, então a gente também já identifica a criação. Então tem todo alguns pré-requisitos, mas também tem toda uma camada de segurança nossa de deixar isso mais claro para as pessoas. Tá bom. A gente tá brincando aqui que você tá aqui e tá com a assessoria de imprensa, pô, que chique, assessoria de imprensa. E você é um executivo, Head of Sales do TikTok. Como é que você vê essa participação de executivos cada vez mais em podcasts como esse e na própria plataforma? Você acredita que o executivo, o funcionário pode ser o creator das grandes empresas para fazer veiculação? Sim. É uma conversa interessante, né? Porque talvez a melhor pessoa para falar da própria empresa seja ou se você é o dono de uma empresa, né, de uma pequena empresa, e muitas vezes é onde você também vai trazer a autenticidade, né, quando a gente fala, quer falar com a câmera, quer falar da linguagem, falar da plataforma. Eu acho muito legal essas iniciativas, né, porque a gente brinca, né, que quando a gente está em empresa, ou a gente fala com as empresas, a gente está falando com CNPJs, mas são formados por CPFs, né? São formados por pessoas. E você dá uma cara, né? Você dá uma... Putz, é essa pessoa que trabalha lá? Putz, que legal. Ou, é ele que montou tudo isso? Que legal, me identifico. Você pode trazer talentos até para a própria empresa, mas também vender o negócio ou
o serviço ou o produto que você construiu, ou que você criou, ou que você produziu, ou que você está vendendo. Eu acho bem interessante essa dinâmica. Eu dou parabéns para vocês pela iniciativa, mas também para também falar para os empreendedores Se irem joga, pro né? TikTok, se jogarem no TikTok e não ter vergonha. Se joga lá, né? Exatamente. E, cara, assim, você falou do TikTok é um conteúdo de aprendizado, né? O pessoal que quer entrar no marketing digital, fazer para sua empresa. Você tem alguma dica de como começar? Contrata uma agência? Se joga, que nem a gente tá falando agora, grava seu videozinho, já cria, ou acessa o TikTok, porque a gente tá falando com empreendedores que querem entrar nesse mercado e talvez não tenham conhecimento. Uhum. E nem sabe por onde começar. Eu vou bater na porta do TikTok e já vou fazer anúncio lá. Ou crio uma conta, faço o meu vídeo, contrato uma agência. Qual a dica que você dá para quem está começando? Assim, a primeira coisa, acabou de assistir o podcast. O que você precisa fazer? Legal. Navegar. Vou te deixar feliz, hein? Não, maravilhoso. Navegar. Navegar. Entender como a plataforma funciona. Entender... Ele provavelmente já sabe quais são os clientes que ele tem, qual é o perfil do cliente que ele tem. Provavelmente ele está na plataforma em alguma comunidade. Tá. Entender quais são essas comunidades. A estratégia específica, como contratar uma agência ou fazer ele mesmo, Maior self ali, né? depende muito do... Muitas vezes ele já tem uma agência. Sim. Às vezes é pedir pra... Putz, vamos entender mais como o TikTok funciona? O que a gente pode fazer lá? De outra forma, é você mesmo criando. Tá. Talvez na primeira vez não vai ficar como ele achou, Gostaria. mas às vezes é o que vai funcionar. Que é o que a gente falou de sair daquele paradigma Do quadradinho. específico. E é um aprendizado constante. Muitas vezes no começo, putz, será que vai? Será que não vai? Mas você vai aperfeiçoando sua estratégia, você vai aperfeiçoando a comunicação, você vai aperfeiçoando, entendendo, olha, o meu público começou a gostar disso daqui. Começar a fazer mais vezes o que o público vai gostando. Então, você conectar a criatividade com dados e o comportamento dos clientes ou potenciais clientes é o que vai fazer os empreendedores ou as pessoas das empresas terem sucesso. Independente se você está num bairro, numa cidade, ou você quer pegar o Brasil, porque você consegue fazer essa segmentação dentro da própria plataforma. Exatamente. Independente do que você vende, independente do que você entrega de serviço, independente da região que você está, da cidade, se você é uma empresa de uma pessoa, se é um autônomo, se você é uma empresa de 1000 pessoas. Eu sei que é difícil de falar de valores, tá? Mas para quem quer começar, sei lá, se tiver R$100 no bolso, dá para começar com R$100 no TikTok? Como Você consegue começar no TikTok. Você começa, já consegue começar a ter alguns resultados, alguns indicadores, né? De sucesso. Então, você já consegue criar o seu perfil, né? TikTok for Business ali dentro. Então, e você já começa a poder anunciar. Então, já é uma plataforma bem democrática com relação a novas empresas querendo participar dessa tecnologia. Hoje é fácil de entrar, pelo que você está falando. Eu posso fazer o meu conteúdo, é barato, não tem por que não estar no TikTok, né? Não tem. Já é um dos principais mercados hoje. Então, eu tenho certeza que os potenciais clientes vão estar no TikTok, é só acertar esses 3 pontos direitinho que vai ter sucesso. Você falou de potenciais clientes. Hoje você, como Head of Sales do TikTok, qual é o teu maior desafio? Desconstruir um pouco dessa da criatividade mais quadradinha. Da quadradinha. Acho que é um caminho onde a gente tá chegando lá. As empresas criaram muito da mesma forma por um bom tempo. Sair um pouco do tradicional é onde a plataforma consegue ter sucesso e a gente tá aqui para ajudar. Mas esse é um dos desafios interessantes que a gente tem e é divertido, tá? É divertido. Essa conversa que a gente fala é divertido. Talvez saindo daqui você vai aprovar algumas coisas, alguns criativos, alguns anúncios que você talvez fale, putz,
Cara, Talvez não. tá aqui meu time que não deixa mentir, eu adoro coisas novas, Ah assim. lá, maravilhoso. Na verdade, eu proponho, eu recebo mais não. Você até é maluco, isso, Demais. isso não vai dar muito certo, não. Do que o contrário, assim, cara. Então, e a gente testa muita coisa ali no TikTok também, né? E a gente, bom ponto que você comentou. A gente tá numa estratégia agora também de divulgação dos nossos serviços, né? Da própria View, para esse mercado de PIMEs. E o TikTok é uma plataforma É uma que a plataforma. gente vai colocar lá. É interessantíssimo. E que legal que ouvi você falar isso, porque muitas vezes fala, não, mas tem os usuários, tem as pessoas Uhum. que estão nas plataformas, mas as empresas também estão nas lá, plataformas. É isso aí. Todos esses exemplos que eu te dei, eles estão ali, Aham. mas eles também podem ser os clientes da Foi o que você falou, cara. A empresa é formada por pessoas. E a pessoa, no seu CPF, tá tendo o seu momento de entretenimento no TikTok. Então eu posso impactar ela também no TikTok. É isso. É isso aí. 100%. Concordo 100% com isso e Aham. vocês vão ter sucesso, com certeza. Boa, Brunão. Galera, bate-papo muito rico. Acho que a gente conseguiu quebrar alguns paradigmas com relação ao uso da plataforma. Foi uma aula aqui com você, Bruno. Muito feliz de ter te recebido. Chegamos ao fim mais de um episódio aqui do Aproximando Ideias. Agradecer você. Muito Obrigadão, obrigado. obrigadão Prazer mesmo. estar aqui. E aguardem os próximos episódios aqui no Aproximando Ideias. Valeu!